Estamos de volta com mais um shiur semanal de todas as nossas semanas, todas as nossas segundas-feiras, e hoje abordando o tema da farsa do nascimento virginal, um tema importante no processo da revelação de Mashiach, que trazemos o verdadeiro Mashiach à tona, a verdadeira identidade de Mashiach à tona. E para que a gente possa fazer isso, é inevitável que nós desobstruamos qualquer interface entre o verdadeiro personagem histórico, Yeshua ben Yosef, do personagem Jesus construído em cima do personagem verdadeiro. A lenda, o personagem histórico que deu origem à lenda. É importante que nós tiremos a lenda de cena para que revelemos o verdadeiro personagem, que afinal de contas é o nosso mestre, é aquele a quem seguimos, e a nossa responsabilidade como seus discípulos, da mesma forma como ele nos redimiu, da mesma forma como ele revelou em nós o caráter de Hashem, como ele nos trouxe a sua justiça, da mesma forma que usufruímos de seus méritos, quando os seus méritos refletem em nós, refletimos por sua vez a imagem do Deus invisível, do Criador de todas as coisas. Também assim é de nossa obrigação também redimir Mashiach da escuridão, redimir Mashiach da farsa criada a seu respeito, e entre aquilo que ele herdou do cristianismo, herdou das religiões posteriores, foi elementos de arquétipos mitológicos, elementos de personagens lendários, frutos da imaginação do homem, frutos da idolatria. Para que o cristianismo conseguisse ser aceito como religião, para onde o Império Romano pretendia se expandir, era necessário apresentar-se a eles um Deus que eles estavam acostumados. E a fé judaica é uma fé que prega um Deus invisível, que não tem forma humana. Então, após 4 séculos, após cerca de 3 séculos, no 4º século, no início do 4º século, então inicia-se um período que nós chamamos hoje de período da grande apostasia, onde houve literalmente o que a palavra apostasia significa em grego, um divórcio da fé daquela comunidade ancestral, daquele movimento que Yeshua iniciou em seu tempo, dando lugar a algo completamente diferente e que depois veio a ficar conhecido como o catolicismo romano, que na verdade é uma coisa criada para favorecer a unidade do Império Romano que estava decaída. Então, o concílio de 325, o concílio mais famoso da igreja, chamado Concílio de Nicéia, foi o concílio ali que determinou oficialmente a deidade do Mashiach e dando origem então ao credo de Nicéia, que deu origem à oração chamada Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o credo da igreja romana e que coloca
o personagem Yeshua já não existe mais. O que existe ali é um Deus chamado Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Um personagem totalmente divinizado, totalmente fora do seu propósito. Primeiramente, então, eu quero explicar aqui, Yeshua é um homem. Um homem. Um homem, em primeiro lugar. Um judeu, em segundo lugar. Um tzadik, um justo, em terceiro lugar. E Mashiach para nós. E ele tem todas as características do Mashiach que esperamos, naquilo que ele fez e naquilo que ainda há de fazer quando se revelar pela segunda vez. Mas uma das coisas que permanece impregnada em sua história é a história do nascimento virginal. Então, antes que eu mexa com qualquer coisa histórica falando dos concílios, onde que o nascimento virginal veio a ocorrer, eu quero primeiro que você recorra comigo aos textos do assim chamado Novo Testamento, que supostamente dão base para essa crença, a crença do nascimento virginal. Bom, e aí eu tenho que repetir de novo aquela velha questão sobre o que representa na prática para nós os escritos do assim chamado Novo Testamento, os documentos conhecidos como Brit Hadashah. Embora Brit Hadashah não é o nome desse compêndio, é uma outra história isso, mas enfim, esses 27 documentos, 4 biografias, uma crônica, que é o livro dos Atos, e todas aquelas cartas, qual é o valor dela para nós? Primeiro, ela tem um valor histórico. Os chamados evangelhos, eles são, na verdade, biografias escritas por pessoas diferentes, que não se conheceram e que contaram histórias semelhantes sobre o mesmo personagem. Temos 4 biografias canônicas. Quando fala canônica enquanto cristianismo, né? 4 biografias que permaneceram aqui, preservadas pela canonicidade cristã, chegaram até os dias de hoje. E temos o livro dos Atos, que conta a história do desenvolvimento da Kehilá depois do ocultamento de Mashiach. E temos as cartas. E uma das formas da gente perceber quando um determinado credo, uma determinada crença, uma determinada afirmação, com base no Novo Testamento, tem coerência e tem a sustentabilidade, é quando você encontra ele, tanto nas biografias, e encontra citação sobre isso nas cartas. E isso é o que deixa complicado, por exemplo, a questão da ressurreição. Porque se nós, para entrarmos nesse aspecto da ressurreição, como alguns que não acreditam nela exatamente, enfim, a gente respeita, mas nossa posição é de que houve uma ressurreição, porque ela está citada nas biografias e está amplamente citada nas cartas. Então era preciso fazer criar toda uma nova estrutura para analisar esse aspecto. Mas o nascimento virginal, ele não é mencionado em nenhuma carta. Primeira coisa que deixa um argumento frágil. Se um ser humano realmente nascesse de uma virgem, algo assim, né? O ser humano nasceu de uma virgem, pronto. Não precisava de prova nenhuma mais. Um ser humano que nasce de uma virgem é literalmente um Deus. Porque, afinal de contas, Deus o concebeu. Então ele é um Deus e está acabado. Então, se ele nasceu de uma virgem, concebido por uma divindade, seja ela qual for, ele é um Deus. Então, a única forma de tornar o Mashiach Deus, uma das formas de tornar ele Deus, na visão cristã, é através do nascimento virginal. Isso dá à sua mãe, Miriam, uma situação muito delicada diante da própria Torá. Porque, afinal de contas,
ela seria uma adúltera, trazia dentro do seu ventre um manzer. Manzer é um bastardo em hebraico, e a Torá fala que jamais um manzer poderia entrar sequer na congregação de Israel. Não podia jamais se casar. Entrar na congregação de Israel não pode se casar com uma judia. Não pode ter parte na comunidade de Israel, não podia ter acesso ao templo. Era um manzer, filho de um adultério. Ok. Yeshua não poderia ser um manzer. Isso não seria justo com o próprio Yosef. Mas tudo que eu estou falando aqui é absurdo. Por que é absurdo? Porque a ideia do nascimento virginal é absurdo. É absurdo acreditar que existe um único Deus e acreditar numa barbaridade dessa. Tá? Não há base. Sabemos que o Mashiach deveria descender de Davi da Melech. Então, eu quero ler bem rapidamente. Falei que eu ia ler primeiro Brit Hadashah, mas eu quero ler bem rapidamente os textos do Taná que falam disso. Eu quero que você abra em 2 Samuel 7,14. Vamos ler. Desde o 12. Vamos ler Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, verso 10. Vamos ler Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 1. Salmo 132, verso 11. Jeremias 33, 17. Vou ler só esses. Esses textos mostram de onde Mashiach deveria descender. Vamos começar do começo. Eu falo, toda a profecia, ela está na Torá. Tudo que os profetas, depois de Moshe Rabbeinu, falaram, apenas reprisam aquilo que a Torá já havia dito. Então vamos lá. Não, vamos começar pela Torá. Vamos começar por Gênesis, capítulo 49. Bênção de Yaakov a seus filhos. Ele começa enumerando cada filho. Ele fala de Reuben, ele fala de Shimon, fala de Levi. Por fim, ele fala de Yehudá. E sobre Yehudá, a bênção que ele dá é o seguinte, versículo 8, versículo 8 do capítulo 49 de Bereshit. Yehudá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos. Pega ali o cabo para ligar aqui, ó. Cabinho para ligar no computador. Cabinho de entrada aqui. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Não, tá ali. Se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, e nem o bastão de entre seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. A ele obedecerão os povos. Então, o que está dizendo esse texto? Esse texto está dizendo que Shiló é uma referência que os nossos sábios fazem a Mashiach, não é?
Machia é Shiló, e Shiló deveria descender, de Judá. Então, primeira informação, o Machia deveria vir de Judá, da tribo de Judá. Vamos para frente. Isaías capítulo 11, verso 1. Do tronco de Ishai, de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O que é um rebento? Rebento é um broto, tá? Do tronco de Jessé, pai de Davi, tá? Pai de Davi da Melech, Ishai, um rebento, um broto deveria sair dele. Veja, é um broto, não é um enxerto, é um broto. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem segundo o ouvir de seus ouvidos. Aí vai falar de características dele. Então, da onde ele deveria vir? Do tronco de Jessé. Primeira informação, ele tem que descender de Yehudá. Segunda informação, teria que descender da família de Ishai, descendente de Yehudá, que habitava as terras de Belém, que herdou de seu pai Oved, que herdou de seu avô Boaz, marido de Ruth, a moabita. Então, Ishai era neto de Ruth e pai de Davi da Melech. Salmo 132, verso 11. O Eterno jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento de tua, o quê? Carne. De tua carne farei subir para o teu trono. Se teus filhos guardarem a minha aliança e o meu testemunho, eu lhes ensinar, também os seus filhos assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu por sua morada. Sião não é uma referência da cidade de Jerusalém especificamente, porque Jerusalém está sobre 7 montanhas. Sião é especificamente a colina dentro de Jerusalém, onde ficava o palácio de Davi. A fortaleza de Sião foi a primeira Jerusalém, só estava em cima do Monte Sião. Depois, nos dias de Shilomo, ela se estendeu para o Monte Moriá e depois para os outros 7 montanhas. Sião se refere àquela parte de Jerusalém conquistada por Davi. Significa que Deus se assentou em Sião, ou seja, em Jerusalém, davídica. Então, o trono de Deus é o próprio trono de Davi. Depois nós vamos ler isso em outro lugar. Pois o Senhor escolheu por sua morada, e esse será para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois eu o preferi. Onde Deus habitará? Em Sião. Tá? A prova de que realmente Sião, o trono de Davi, é o trono de Deus, isso tem a ver com aquela crença de que o Mashiach está sentado no trono de Deus, à destra de Deus no céu, enquanto ele se assentará no trono de Deus, sim, mas o trono de Deus está onde? O trono de Deus não está no céu, o trono de Deus está em Jerusalém. Está aqui, 1 Crônicas 29 e 23, Shilomo, assentou-se no trono do Eterno. Aqui, Senhor com letras maiúsculas, todas, Yod-Heh-Vav-Heh,
Salomão assentou-se no trono do Eterno, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou em tudo o que Israel lhe obedecia. O que significa isso? O trono de Deus está em Jerusalém. Então, Davi assentou no trono do Senhor, porque o Eterno escolheu Sião por sua morada, e ele é o lugar do seu trono aqui na terra, é Sião, Jerusalém. Hã? E é de onde Mashiach reinará. E é onde Mashiach se assentará, e ele reinará dali para todos os povos. De Sião, conforme diz Isaías 2, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Tá? Bom, essa promessa que aparece citando ali, ela está em 2 Samuel 7. Vamos ler desde o 12. Quando os teus dias se cumprirem, palavras do profeta Natã ao profeta Davi. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será como um filho. Então, esse texto diz que o descendente de Davi seria filho de Deus. Exato, filho de Deus. De que forma? Como um filho adotado. E isso, deixa eu deixar uma coisa clara. Essa é uma condição que Mashiach exerceria em excelência. Mas todos os filhos de Davi, de uma certa forma, eles ostentaram o título de filho de Deus. Por quê? Porque Davi foi o príncipe de Deus nesse mundo. Porque ele se assentou no trono de Deus em Sião. Então Davi exercia um papel de herdeiro de Deus. Por quê? Herdeiro por quê? Porque se sentou no trono de Deus aqui na terra. Todos os filhos de Davi tiveram essa característica de filho de Deus, na verdade. Mas todos transgrediram. De Salomão até o último rei de Israel, todos eles transgrediram. E sobre todos eles caiu a segunda parte do texto. Se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Mas ainda minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem retirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Falando isso para Davi. O teu trono será estabelecido para sempre. Então, até que o rei Mashiach chegasse, Melech HaMashiach, todos os reis, desde Salomão até o último rei de Israel, tinham potencial para serem Mashiach. Mas nenhum deles foi o Mashiach. Por quê? Porque Israel não estava preparado ainda para o Mashiach. Todos eles traziam dentro de si a semente de Mashiach. O pior e o melhor dos reis. Silomo, com todos os seus problemas, a semente de Mashiach estava nele. Todos os reis que vieram depois dele. Os reis bons e os reis ruins. Alguns reis da descendência de Davi tinham uma alma messiânica por excelência. É o caso do rei Josias, que retificou o templo. O rei Joás, que também restaurou o templo. O rei Ezequias, que também restaurou o templo. Tinha uma alma messiânica. Mas todos eles acabavam morrendo, acabavam não sendo dignos de exercer, de ser Mashiach. Até que chegasse Mashiach. Antes Israel teria que ir para o exílio, viver o período de 70 anos de cativeiro babilônico, reconstruir o templo, selar a profecia seria retirada. Todo um processo deveria acontecer com o povo de Israel antes que Mashiach aparecesse. E de acordo com Daniel, capítulo 2, e de acordo com Daniel, capítulo 9, nos dá as datas aproximadas onde Mashiach deveria aparecer. E de acordo com Daniel 9, Mashiach deveria aparecer justamente no período que confere ao que nós entendemos hoje como o período do Império Romano.
ou seja, cerca de 500 anos depois do édito para a reconstrução de Jerusalém. Ok? Tá. Por fim, Jeremias 33, verso 17 fala: porque assim diz o Eterno, nunca faltará a Davi homem, veja bem, homem, não é um deus, um semideus, homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem sacerdotes e levitas faltará diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Aqui já dá um outro tema, que é o tema da devolução dos sacrifícios na era messiânica, que a gente pode trazer numa outra aula. De forma mais resumida, agora as aulas estão sendo apenas 1 hora, né? Então vamos lá. Então, não faltará a Davi homem que se assente sobre o trono. Então, todos esses textos, somado a muitos outros que a gente não citou aqui, mostram que Machia deveria descender de Davi da Amélia. Bom, vamos então para Brit Hadashah. Vamos para Lucas. Vamos começar com Lucas 2. Lucas capítulo 2. Não, capítulo 1 mesmo, capítulo 1. Vai nos dar uma ideia de como se deu o nascimento dele. Bom, pode pegar um pouco d'água para mim? No capítulo 1 de Lucas, versos 8 a 23, relata o nascimento e na verdade a gravidez de Elisheva, prima de Miriam. Elisheva da casa de Levi e esposa do sacerdote Zeraria. Ela, estando já em avançada idade, concebeu um filho na sua velhice. E sua prima, Miriam, e aí há quem diga que Miriam seja descendente também da tribo de Levi, por causa disso. No 6º mês da gravidez de Elisheva, versículo 26, obrigado. Versículo 26, no 6º mês de gravidez de Elisheva, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Ele não diz aqui de que tribo era a virgem. Inclinado a achar que era da tribo de Levi, porque a prima dela, Isabel, era da casa de Levi, conforme diz o texto. Inclusive, não só da casa de Levi, mas ela era da casa de Arão. Diz aqui no versículo 5: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Aharon e se chamava Elisheva, Isabel. Tá? Ela era da casa de Arão. Ela não era uma Kohanite, não existe Kohanite, sacerdotisa, porque o sacerdócio é só masculino, mas ela era descendente de Aharon. Miriam, sendo sua prima, somos inclinados a acreditar que ela também seja de Levi. Portanto, Miriam, ao que tudo indica, Maria, não descende de Judá. Essa história de que Mateus fala da genealogia de José e Lucas da genealogia de Maria, não é verdade. Tá? Não é verdade. Ambos falam de José. Tá? E aí, se não der tempo da gente falar sobre genealogia hoje, a gente fala no próximo shiur, na próxima aula.
Bom, versículo 27. E uma virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem chamava-se Miriam, Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Miriam, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás a um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua, e ele será grande e será chamado. Ele não será filho de Deus, será chamado filho de Deus, chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então ele era filho de Davi. Se ela não é da tribo de Judá, como o que tudo indica, é claro que ele estava falando do marido dela. Do marido dela. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Miriam ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Realmente, ela não havia tido. Vamos explicar por quê. Recolheu-se o anjo e respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Por quê? Por causa do Ruach HaKodesh, que desceria sobre ela, estando ela ainda grávida do menino. Então, ela geraria aquele menino, e aquele menino teria escolhido por Deus, já no seu ventre, teria o Ruach HaKodesh. Elisheva, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, Miriam, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a palavra, e o anjo se ausentou dela. Bom, aí todo mundo pensa, ela ficou grávida aqui. É claro que não. Ela não ficou grávida aqui, e muito menos ficou grávida do anjo. Tá? E não foi dormir virgem e acordou grávida, como as pessoas pensam. Primeiramente, vamos entender aqui o que vem a ser uma virgem desposada. O que é uma virgem desposada? Vamos para a Torá. Deuteronômio. Vinte e dois, 23. Se houver 22, 23. Se houver moça virgem desposada de um homem e achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejarás até que morra a moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque a humilhou, a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, aí ele fala no caso dela ser forçada, no caso, enfim, ele detalhou o acontecimento. O que importa para nós é: existe virgem desposada? Existe. De acordo com a Torá, existe. E a virgem desposada pertence a quem? Ao seu marido. Ele já é chamado de marido. É marido, mas ela ainda é virgem. Vamos ver em Números 30.
30, verso 3. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor e se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, aqui para mim é o 3, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto de abstinência que ela se obrigou a calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos e terá que observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se seu pai, no dia em que tal souber e o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou o Senhor, lhe perdoará, porque o pai dela isso se opôs. Porém, se ela causar ainda sob seus votos, o voto refletido dos seus lábios, porque assim se obrigou, e seu marido ouvindo ela, para com ela naquele dia, o que ouvir serão válidos os votos dela, e será preciso observar a abstinência que se obrigou. Eu quero ler na Torá aqui. Na Torá está melhor. Aqui está ruim. Aqui está marido, né? No verso 7 aqui diz: e ainda sobre seus votos a declaração refletida de seus lábios, com que a si mesma se obrigou, se ela estiver comprometida legalmente em casamento, isso, e seu noivo, ouvindo-os, calasse para noivo no dia em que os ouvir, afirmacião os votos dela e afirmaciá a abstinência que se obrigou a si mesma. Qual que é o versículo? 7. 37. Vem Rayu, e se ela teria leish unidaraya aleia o mavita shifateia asher asara al nafsha. Sobre seus votos declaração refletida de seus lábios, porque a si mesma se obrigou, se ela estiver comprometida legalmente em casamento, e seu noivo, ouvindo-os, calasse para com ela no dia que os ouvir, afirmacião os votos dela e afirmacião a abstinência que se obrigou a si mesma. Aqui fala, e se ela for de um homem, aqui claro, né? Aqui fala, se ela literalmente teria leish lenedareia, e se tiver, e se for de um homem, ou seja, se pertencer a um homem. O que é pertencer a um homem? Ela já é comprometida legalmente. Ela já fez um erusim, que é o contrato que torna ela esposa de alguém, mas não ainda de ato consumado sexualmente falando. Ou seja, ela era uma noiva. Portanto, uma virgem desposada, nós lemos Deuteronômio 22, 23, né? Deuteronômio 22, 23. Quando houver uma moça virgem desposada, Aqui. Que yerie naar betulá me orasá leish. E se houver, quando houver moça, né? Naar betulá maorasá. Betulá, a gente sabe em hebraico, é virgem. Me'erusalaish é noiva de um homem. Tá? Oraçá é noiva, é comprometida. Então o que é uma virgem comprometida? É alguém, uma mulher virgem, que já tem os seus laços de casamento. E ela então não se consuma sexualmente, mas inclusive o noivo dela já tem autoridade, inclusive, para quebrar um voto dela. Quebrar um voto dela.
Então, ela, vamos dizer assim, pertence já a ele, e outro homem que a possuísse seria considerado adultério, e ambos morreriam se fosse consensual, ou o homem morreria se fosse forçadamente. Portanto, esse é o caso de Miriam aqui. Ela é uma virgem, sim, mas uma virgem desposada. Ou seja, ela estava comprometida com Iosef, que era da casa de Davi. Bom, antes que a gente leia Mateus, que é o texto preponderante aqui e chato, e que a gente vai ter que se debruçar um pouquinho sobre ele, você vai perguntar, mas e aquele texto de Isaías que diz que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho? Não está escrito isso lá? Vamos ver. Isaías, capítulo 7. Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu temes de medo. Primeiramente, Isaías 7 não é uma profecia messiânica. Isaías 7 se refere ao rei Acás, ao filho do rei Acás. Versículo 10, continuou falar o Senhor com Acás, dizendo: pede-me o Senhor o teu um sinal que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. E Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não basta fatigar-vos os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Não. Acás é um rei que Deus disse para ele que ia nascer um filho. E aí aqui nós temos a palavra virgem. Vamos ver, então, qual é a palavra que está em hebraico. Eu li aqui na Torá, a palavra virgem aparece na Torá como Betulá. Betulá. Vamos ver como é que está aqui em Isaías 7. Verso 14. E aí a importância de se estudar as escrituras no original, né? Vamos lá. 14. Vamos lá. Lachem iten Adonai, para vocês o Senhor dará, Hulechem ot hine, Deus lhe dará para vocês um sinal. Hine ha'alma hara yaldat ben yakra shemo Emanuel.
e um sinal será dado para vós. Rine, eis que Alma, não Betulá, Alma Haraya Yeledet Ben. E eis que a virgem conceberá e terá um filho. Yeledet Ben. E conceberá um filho, dará à luz. Yeledet. Yeledet vem da palavra Yeled, criança. E também Huledet, nascimento. Yom Huledet, dia do nascimento, aniversário. Então, Yeled, menino, Yaldá, menina, Yeladim, crianças. Então, Yeledet Ben, e ela dará à luz a um filho. E Krat Shemoi, chamará a ele Immanuel. Deus está conosco. Por quê? Por que Deus está conosco? Porque era a prova que Deus estava dando para Acais e que Deus estava com eles. Então esse menino aqui nasceu já na época de Acais. Não tem nada a ver com Mashiach. E nem era divino. Tá? Muito bem. Só que, mesmo que fosse uma profecia messiânica, mesmo que fosse, a palavra aqui não é virgem. A palavra aqui é moça jovem. Alma significa uma jovem e não uma virgem. Não tem sentido uma virgem conceber. A concepção foi criada por Deus e se traduz na concepção propriamente dita, na entrada do espermatozoide na célula, no óvulo, dando origem à célula ovo, zigoto, que vai dar origem ao feto, que vai dar origem à criança. E é assim que Deus fez a vida. E Deus não quebra as suas leis. Ele articula as suas leis, mas ele não quebra as suas leis. Deus estabeleceu as leis para que as leis funcionassem como Ele quer que elas funcionem. Tá? Ele pode fazer um vento soprar e abrir o mar vermelho. Ele pode fazer. Ele colocou a natureza dentro de sua mão, mas ele não pode simplesmente confrontar suas próprias leis, porque ele não é assim. Esse não é o caráter do Deus que a gente conhece. Um Deus que diz, não adulterarás. Um Deus que manda matar aquele que possuísse uma virgem desposada. E, no entanto, engravida a mulher de um homem justo da casa de Davi. De acordo com o que diz o texto. Não tem sentido. Tá? Não tem sentido. Bom, vamos para a Septuaginta. A Septuaginta está em grego. Septuaginta, versão grega das Escrituras. Ao contrário do que as pessoas pensam, a Septuaginta tem muitos problemas. Não é uma Bíblia sem erros, não. Na verdade, ela tem vários problemas de tradução. Tem aquela lenda dos 72 anciãos, tá, tudo bem, do que se refere à Torá. Mas a Septuaginta que os anciãos fizeram foi a Torá, e não o Tanar. O Tanar foi feito depois, posteriormente. E é tudo chamado de Septuaginta. Tem alguns problemas, por exemplo, há uma diferença dela para a Torá, enquanto entraram com Jacó no Egito. Fala 75 aqui, enquanto na Torá fala 70. Tem algumas coisas assim, complicadas. Mas, vamos ver como é que está aqui. E tem mais uma coisa. A Septuaginta tem os livros apócrifos, tá? Tem os livros apócrifos. Mas tá bom. Vamos lá para Yeshayahu 7. Sete, 14. Vamos ver como está lá o texto de Isaías.
Aqui está o problema. Vamos lá. Dia tonto oisei. Curios é Senhor. Curios autus umin semeion. E Deus para vocês dará um sinal. E vejam, re partenos en gastri, sabe o que é gastri? De gastro, de ventre, conceberá, gastri, epseikai, ge etai union. Ela conceberá e dará luz a um filho. Ok. Só que a palavra usada na Septuaginta é Parthenon. E o que é Parthenon em grego? Virgem. Em grego, Parthenon é virgem. Da onde vem o erro? O erro e a ideia da virgindade vem de uma tradução errada que a Septuaginta traz, traduzindo Alma por Parthenon. Jamais ela poderia ter feito isso. Ela deveria ter traduzido por uma moça jovem e jamais por uma Parthenon, porque Parthenon é uma virgem e a palavra em hebraico não é virgem, a palavra em hebraico é alma. E olha que nesse texto de Acais aqui nada tem a ver com... Não, claro, nada tem a ver. Mas para aqueles que querem dar aquela... Tem sempre aquela desculpa, não, mas é uma profecia de duplo cumprimento, porque de uma certa forma também aponta... Concordo, todos os reis de Israel de alguma forma apontaram para Mashiach. Mashiach seria considerado a presença divina no meio de nós, então pode ser que o filho de Acaz represente Mashiach de alguma forma. De alguma forma, todos os arquétipos de Mashiach, de alguma forma, estão no Taná, pode ser. Mas aqui não fala moça virgem. Mas não fala moça virgem, fala Alma e não fala Betulá. Então, isso levou a tradução grega... Ele fala moça grávida. Moça grávida? Como é que tá? Ele diz assim, escuta agora, ó casa de Israel, não te parece suficiente que te eis, pois que o Eterno, ele mesmo, vos dará um sinal. Eis que a moça grávida dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Mas Uma mocinha, uma jovem grávida. não sei se ela estava grávida já. Acho que é aquela coisa do negócio que eu falo de colar com cuspe. Não é assim que está lá. Está lá que a moça era jovem e que ela conceberia. Ou seja, ela teria um filho. Tá? Ok? Então, o texto não fala de moça jovem. Então, da onde vem o erro? O erro, desse caso, vem da Septuaginta. E, quando você vai da Septuaginta, aí você vai para a Vulgata Latina, agora em plena vigência já da religião romana, você vai para a Vulgata Latina, sete 14. Proper hoc dabiti dominus ipse vobis signum. Dominus ipse vobis signum. O Senhor prometeu vobis signum, um sinal. E que virgo concipiet et pariet filium et vocabitis nomen eus Emanuel. Então aqui, a Vulgata Latina traduz
da Septuaginta. Esse é o problema, e aqui você encontra a palavra virgo. Virgo é virgem. Ok? Ok, só que no hebraico não está virgem. No hebraico está alma. Vamos voltar então para... Mas é claro que traduzir o texto de Isaías, que já não era uma profecia messiânica, traduzir o texto de Isaías como virgem, tanto para o grego quanto para o latim, era uma coisa muito conveniente para o catolicismo. Era tudo que ele precisava para amarrar a doutrina da virgindade de Maria. É claro, é óbvio. Nessa época, o povo judeu já estava totalmente demonizado pela religião romana, como aqueles que mataram o Messias. Depois, aqueles que mataram o Filho de Deus. Por fim, aqueles que mataram Deus. Então, tudo isso parte de um plano. Tirar o povo de Israel da jogada para consolidar a apostasia e a mentira da idolatria, a grande meretriz que se assentaria sobre as nações, a rainha de todas as prostituições, de todos os sortilégios, como diria o Cid Moreira, e ela é a Babilônia, tá? Mateus, capítulo 1, vai falar do nascimento de Yeshua também, só que tem um detalhe. Mateus vai se basear em Lucas, quer dizer, não o escritor Mateus, mas o copista de Mateus, vai emprestar de Lucas uma informação importante para Mateus, que Mateus omite, porque na verdade não omite. Na verdade, Mateus está falando de uma outra situação, completamente diferente da de Lucas. Na situação de Lucas, o anjo apareceu para quem? De Lucas, nós lemos lá, o anjo apareceu para quem? Para quem que o anjo apareceu? Para Miriam, ok. É uma coisa comum isso? O anjo apareceu para alguém, para uma mulher? Tem alguma outra situação que isso aconteceu? A mãe de Sansão. Então, a situação é idêntica. A mãe de Sansão. O anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou: você vai conceber. E ela era estéril. Tá? Agora tem um detalhe aqui. A maioria das pessoas pensa que Miriam era uma jovem. Pode ser que ela seja uma jovem. Mas por que o anjo disse para ela: assim como tua prima concebeu sendo estéril, já na sua velhice? Será que Yosef não se casaria com Miriam por conta de algum fator, e ela, no entanto, já era idosa, ou já era... A gente não sabe, é uma conjectura, tá? O fato é que o anjo diz que aquele nascimento era milagroso, porque para Deus nada é impossível. Por que a rainha falando, não seria milagroso? Ok. Mateus fala assim: ora, o nascimento de Yeshua foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que antes coabitasse, achou grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Tá, aí eu pergunto aqui. Afinal de contas, ela era desposada ou ela era mulher de José? De acordo com o texto aqui.
Porque aqui ele é chamado de esposo. Então nós estamos falando de duas situações. Uma anterior, quando ela não ainda tinha tido relação com ele, porque ela era noiva. E aqui ela já era esposa. Achou-se grávida. Eu dei uma dica sobre como verificar se um texto do Novo Testamento, ele suspeita-se de que ele foi alterado. Lembra do macete que eu dei? Se você ler um texto e ele fizer sentido sem aquela alteração, então significa que aquilo dali não precisava estar ali. Vamos ler então. Ora, o nascimento de Yeshua foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, achou-se grávida. Eu posso tirar toda aquela parte ali, sem que tivessem antes coabitado, e o texto continua fazendo sentido. Segunda coisa que não faz sentido: mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Bom, aqui tem um problema. Primeiro, que aqui ele é chamado de esposo. Segundo, como é que um marido deixa a esposa grávida para não difamá-la? Vai difamar ela. Se ele não quisesse difamar ela, ele ia assumir o filho, que não era dele. E aí ele não ia difamar a mulher. Não, o filho é meu. Pronto. Não ia dar nada. Engravidou a mulher, ia casar com ela. A coisa ia se resolver, de acordo com a alahá judaica da época. Não havia nenhum problema dele assumir o filho dela. Então ele ia deixar ela grávida para não infamá-la? Essa é uma coisa que não faz sentido. Mas, então, o que acontece? Ela havia dito a ele sobre o anjo, assim como a mãe de Sansão, falou para o marido dela do anjo. Depois que o anjo apareceu para a mãe de Sansão, o anjo apareceu também para o pai de Sansão. Então ambos tiveram a visita de um anjo. No caso de Miriam e Yosef, ambos também tiveram a visita de um anjo. A diferença é que foi em momentos diferentes. Por que Yosef não queria infamá-la, difamá-la, torná-la famosa? Famosa do quê? Yosef era da casa de Davi. Havia uma profecia de que Mashiach deveria nascer naqueles dias. Os anciãos esperavam o nascimento do Mashiach para aquela data. Porque desde a época dos Macabeus estava previsto que o Mashiach chegaria. E quando o Mashiach chegasse, eles deveriam devolver o lugar para Mashiach. Quem era o mandatário da casa dos Macabeus na época de José e Miriam? Herodes. Será que Herodes estava a fim de entregar o trono? Herodes tinha mandado matar todo o sinédrio. Ele mandou matar os seus próprios filhos, sua esposa. Era um homem sanguinário, um assassino. Havia um adágio na época que era melhor ser um porco do que um filho na casa de Herodes. Porque ele mandava matar os próprios filhos. Quando Miriam contou para ele de que aquele menino que ia nascer daquele casamento seria o Mashiach, Yosef teve medo. Vou deixar ela para que não se saiba que o filho é meu, porque eu sou da casa de Davi. Seria difamar. Não é difamar, ele fala aqui infamar. Ou seja, tornar famosa o fato de que ela esperava um menino de da casa de Davi, para quem havia uma promessa de ser o Messias. Herodes ia fazer o quê? Mandar matar a mulher e mandar matar a criança. Ele se afastando dela, ele a protegeria. Então o anjo chega para ele e fala que aquele filho que ela estava esperando era do Espírito Santo. Era do filho do Espírito Santo? Não. Era uma criança que havia sido escolhida pelo Espírito de Deus para cumprir um propósito. O Espírito de Deus estava nele e nada de mal aconteceria com ele. Da mesma forma, também Moshe Rabbeinu nasceu em circunstâncias de perseguição, com um propósito específico para cumprir, de forma que Deus também não permitiu que ele fosse
morto antes que cumprisse seu propósito. E também uma menina chamada Miriam, no caso agora, irmã dele, o colocou naquele rio. E ele, justamente no Egito, foi protegido. E aqui o anjo vai dizer para ele fugir justamente para o Egito. Por que para o Egito? Porque o Egito, nessa circunstância, estava fora da área governada por Herodes. Estava fora da jurisdição de Herodes. Herodes não poderia exercer absolutamente nada, absolutamente nada fora de Israel. E isso então nos dá o quadro por que José quis deixá-la. Bom, inicialmente é isso que a gente tem para dizer hoje. Ainda fica sobrando dessa história a questão da diferença genealógica apresentada em Lucas e apresentada em Mateus. Qual é a origem dessa diferença genealógica? Torna filho de Davi ou não? Não, as duas tornam filho de Davi. Mas, de acordo com Mateus, ele descende de Salomão, filho de Davi. De acordo com Lucas, ele descende de Natã, filho de Davi. Não tem nada a ver com a mãe. Os dois são do pai. Mas por que uma genealogia vem de Natã e uma vem de Davi? Vamos estudar isso numa próxima oportunidade. Eu quero terminar então o nosso estudo de hoje, primeiramente dizendo que não há nenhuma citação de nascimento virginal em João, em Marcos. Porque se você fosse filho de uma virgem, você seria o homem mais famoso do mundo. Você concorda? Claro, é óbvio, não tem coisa mais, né? Mas não tem sentido. Isso aí é os arquétipos idolátricos que se atribuem ao Mashiach. Queria fazer ele igual a Nimrod, quis fazer ele igual a Hércules e as divindades pagãs. Não só nenhum outro texto do Novo Testamento, das cartas de Paulo, por exemplo, falam disso, como por outro lado, o capítulo 1 de Romanos, que é o último texto que eu vou ler, fala assim, versículo 1 ao 3. Romanos começa dizendo assim: Shaul, Paulo, servo do Mashiach, chamado a ser emissário, separado para as boas novas de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, descende de Davi, e que foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Yeshua HaMashiach Adonai. Então, o próprio apóstolo Paulo reconhecia que Mashiach era descendente de Davi, segundo a carne, e feito filho de Deus pelo Espírito Santo, por adoção. Yeshua era filho de Deus por adoção. É um título dado a um grande tzadik, alguém que representava Hashem nesse mundo e que há de se assentar no trono de Deus. Não está, haverá de se assentar no trono de Deus, que está onde? Em Jerusalém, no mesmo lugar onde se sentou Davi Amelech, no mesmo lugar onde se sentou Shilom Amelech, no trono do Senhor, em Sião e Jerusalém. Só pode ser feito filho de Davi segundo a carne, se for filho de Yosef. Miriam não é filha de Davi, e mesmo que fosse, a descendência real, a dinastia, a descendência dinástica, só pode ser passado de pai para filho, e não de mulher. Ok? É isso, até o nosso próximo encontro, espero que você tenha gostado, e continue no nosso canal.